Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Geração Virtuosa. Aqui quem vos fala é a irmã Yara. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres, um novo quadro do canal que tem como tema fatos sobre ela. E a mulher que hoje nós vamos relatar é Eva, a mãe de todos os seres viventes. Bem, as pessoas têm ela como um vilão, mas vamos conhecer esse quadro abençoado que está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal e sintam-se à vontade como se estivessem em casa. Esta mulher teve um marco muito importante na história da Bíblia Sagrada, pois ela se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E hoje eu quero destacar o capítulo 3, a partir do versículo 11, né, que vai falar relatadamente, abordar o tema no qual eu vou entrar agora com você. Bem, essa mulher é vista como vilã, como a culpada do pecado ter entrado no mundo, das mulheres sentirem dores de parto, ser submissas ao seu marido, né? Passar o que as mulheres passam hoje. Muitas pessoas veem Eva como vilã da história. Mas se você for analisar pelo ângulo bíblico, né, que eu vou mostrar para você com todos os argumentos bíblicos possíveis, que ela não é a vilã da história. Ao contrário, ela é a vítima da história. E eu vou provar isso dentro da Bíblia. Ou seja, vamos conhecer um pouco da história de Eva. Quem é Eva de verdade? Por que as pessoas a veem como uma vilã? Que de fato ela não é uma vilã. O que a Bíblia dá respaldo para o que eu estou falando, né? Porque nós precisamos conhecer bem as Escrituras para não sermos enganados. Porque certas coisas nos servem de ensinamento para a gente poder não cair nas apostasias, nas doutrinas de demônios, né? Nas palavras distorcidas que os falsos profetas inventam para tentar justificar o pecado, para tentar condenar alguém. Então a gente vai para dentro da Bíblia Sagrada. Primeiro, a gente vai entender de quem era a obrigação de fato. Primeiro, quando Deus criou o homem do barro e soprou nele um espírito de vida, deu a responsabilidade o homem cuidar do jardim. Deu a responsabilidade o homem de dar nome a todos os seres viventes. E deu uma ordenança ao homem. O quê? Que não comesse da árvore que estava no meio do jardim. A ordem foi dada ao homem. Porque o homem, ele no jardim, ele cuidava do jardim. Ele tinha que estar cuidando, arando a terra, né? Cuidando de cada coisa que Deus criou. Então a responsabilidade estava sobre o homem. Mas aí Deus viu que o homem estava triste. Então fez cair um sono profundo em Adão e tirou da costela de Adão e formou a mulher e deu a Adão. Então é aquela osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, varoa, porque do varão foi tomada, da costela do varão. Veja bem, quando Deus chega no jardim, não encontra Adão como de costume, ele não chama Eva da prestação de contas, ele chama Adão. E quando ele descobre, ele diz: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto do qual eu proibi você comer? Aí eu vejo dessa forma como se Deus, ele chama a atenção do homem, do líder, do cabeça. Quando ele vai tentar resolver alguma coisa, ele chama o líder da casa, o homem, o alfa, aquele que está na casa, tá entendendo? Portanto, a responsabilidade maior estava sobre os ombros de Adão. Era ele que tinha que prestar conta com Deus. Por ele ser o líder da casa, o líder Adão, ele coloca a responsabilidade que é dele, coloca para a mulher, dizendo que a culpa era dela. Então Adão disse, Então Deus disse a Adão, né? Porquanto destes ouvir a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Ou seja,
O pecado que Adão cometeu foi maior por ele conhecer a ordenança de Deus. E principalmente não foi um pecado que se restringiu somente a ele, não, que foi somente para ele, mas um pecado que generalizou na terra inteira. A terra começou a gemer com dores de parto a partir deste momento, porque a terra ficou maldita por causa que o homem deixou de ouvir a voz de Deus, do seu Criador, para ouvir a voz da sua mulher, né? Então, isso foi que Deus chamou a atenção de Adão. Por isso que eu digo que Eva, ela não é totalmente culpada, né? O próprio Deus fala, né? Maldita é a terra por causa de ti, porque tu deixou de ouvir a minha voz para ouvir a voz da tua mulher. E assim é o homem hoje em dia. O homem, ele deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir seus desejos, para ouvir a voz de outras pessoas, né? Mas não quer escutar a ordenança de Deus. É por isso que a terra geme. É por isso que há tanta violência. As pessoas colocam a culpa em Deus. A culpa não é de Deus. A culpa não é. A culpa é do homem, porque o seu coração é maldoso. O seu coração é cheio de falhas. Então ele não busca Deus. Ele não busca a resposta de Deus quando ele quer tomar uma decisão. Ele simplesmente toma e acabou-se. E as consequências, ele não quer assumir as consequências. Ele empurra a consequência para outras pessoas. Diferentemente de Adão, o pecado de Eva, aliás, a consequência do pecado de Eva se resume somente a ela, né? Não, a terra não é amaldiçoada por causa de Eva, se você for ver. O pecado, ele prejudica somente ela e a descendência, todas as mulheres, né? E a mulher disse: o Senhor, multiplicarei a tua dor, né? Com dor dará luz ao teu filho, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Por quê? Porque ela quis tirar o homem do centro da vontade de Deus, então ela vai ter que ser submissa ao seu marido. Porque foi para isso. Foi para isso que a mulher foi tirada da costela. Ela não é para ser pisada, mas também ela não é para ser a cabeça. Quem é para ser o cabeça da casa é o varão. Então, a consequência do pecado de Eva, né, ficou sobre ela. Mas a consequência do pecado em geral da terra ficou sobre o homem. A vida é feita de ações e reações. Eu costumo dizer que o homem é a ação, a mulher é a reação. Toda causa surte um efeito. Se cada um fizer o seu papel de acordo com como manda a Bíblia, sempre vai ter um equilíbrio entre ambas as partes. Mas se cada um pesar demais a responsabilidade para o outro lado, nunca vai ter esse equilíbrio. A palavra de Deus vai dizer que, todavia, quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Há uma hierarquia que precisa ser respeitada. Então, nós mulheres temos que entender que o cabeça da casa é o varão, certo? E o cabeça do varão é Cristo. Isso estando em Cristo. Nós mulheres precisamos entender que nós somos dependentes deles. Nós não conseguimos viver sem o nosso varão, seja um pai, seja um marido, seja irmão, certo? Porque nós mulheres somos frágeis. Nós precisamos de alguém que nos proteja, de alguém que nos ajude na provisão de alguma coisa, que nos ame. Lá em 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo, maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres. Trate-nas com honra, como parte mais frágil, com co-herdeiros do dom da graça da vida, da forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, então, tem que ter sabedoria para viver com o sexo feminino. E trate ela com honra, com respeito, porque elas são frágeis. Porque nós, mulheres, nós somos muito sentimentalistas, somos muito coração, nós temos as nossas emoções à flor da pele, entendeu? Nós expressamos as nossas emoções, nós não agimos muito com a razão, mais é com o coração. Então, o próprio Deus está dizendo: trate-a como vaso mais fraco e trate sua esposa com honra, para que as suas orações não sejam interrompidas. Porque quando o varão dá honra à sua mulher, quando o varão ele respeita a sua esposa,
né, trata ela bem, não tem como ela não ser submissa a ele. É uma causa e efeito. A Bíblia vai falar que nós temos que tratar bem os nossos maridos, para que tudo venha surtir bem. Quando o marido ele nos honra, quando o marido ele entende a nossa fragilidade, entende a nossa dependência, porque no fundo nós somos dependentes, nós não somos autossuficientes, aliás, ninguém é autossuficiente. Então Eva precisava de Adão. Marido, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Efésios 5:25. Então, está dizendo aos maridos que amem as mulheres e se entreguem, dê a vida por elas. Então, o homem ele é o provedor, o homem ele é o líder, assume o papel de liderança, e o homem ele é o protetor. Então, o homem tem que proteger sua companheira, se for possível com a sua própria vida. Por quê? Para que ele venha tratar a sua esposa como Cristo trata a sua igreja. Ele não se entregou pela igreja na cruz. Da mesma forma são os varões. E nós mulheres temos que ser fiéis aos nossos maridos, como a igreja deve ser fiel a Cristo. Assim, tudo dentro da palavra de Deus. Nós temos que entender o seguinte: tudo há uma lei de ação e reação. Se nós soubermos obedecer à palavra de Deus, se os nossos maridos nos amar, se os nossos maridos nos tratarem bem, se os nossos maridos souberem dar elogios à sua companheira, por quê? Porque o que acontece? Acontece duas coisas. Acontece, primeiro, a mulher quando ela se desleixa, cuida dos filhos, não cuida mais da sua autoestima, né? Aí o que acontece? Ela se desleixa, o marido para de olhar para ela, como ele olhava de primeiro, e vai olhar para as outras. E a mulher começa a ficar incomodada, começa a se sentir ferida. Ou então, simplesmente, ela começa a se cuidar mais e o marido começa a sentir ciúmes. Então, isso é a ausência de algo, a ausência de companheirismo, de conversa. Porque o marido é o sacerdote do lar. Por que Eva pecou? Por que Eva caiu na cilada da serpente? Porque ela se distanciou de Adão. E Adão permitiu esse distanciamento. Você que é pastor, você que é presbítero, você que é evangelista, missionário, membro, não deixe sua esposa se afastar de você. Não afaste ela com suas atitudes. Seja irrepreensível. Seja fiel, seja temperante, seja modesto, hospitaleiro. Ensine ela o temor de Deus. Dê bom exemplo dentro de casa. Seja um excelente pai, um excelente esposo. Mostre atitudes generosas, carinhosas com a sua companheira. Seja um pastor para ela. Pastoreie ela dentro da sua casa. Tá entendendo? Porque Deus está olhando, ela também é sua ovelha. Deus está olhando o seu comportamento dentro do lar. O homem ele deve governar bem a sua casa e educar os seus filhos com disciplina e no respeito. Porque se uma pessoa não sabe governar a sua casa, como vai governar um cargo na igreja de Deus? Então você tem que saber governar bem a casa. Às vezes os filhos são rebeldes, a esposa ela simplesmente não se dá bem com o esposo, não respeita o esposo não respeita a esposa. E o que acontece com isso? Acontece que há uma certa atrito, onde o inimigo entra no meio desse e é nesse distanciamento que Satanás entra. A mulher deixa de conversar com o marido para conversar com as amigas, com outras pessoas. Aí o diabo entra, né? Má conversações corrompe os bons costumes. O marido deixa de conversar com a esposa, ele vai conversar com os caras que não tem nenhum conhecimento de Bíblia para dar mau conselho a ele, direcionar errado. O diabo entra. Não ficam juntos, simplesmente não coabitam com as suas esposas. E isso Satanás entra para destruir os lares. É no distanciamento que há o pecado. Não se distancie da sua esposa. Não se distancie do seu esposo.
Orem juntos, leiam a Bíblia juntos, adorem a Deus juntos, vão para a igreja juntos. Não deixe a sua companheira se afastar de você. Durmam juntos, unidos, certo? Não fiquem muito tempo distante um do outro. Seja na relação sexual, seja na relação de conversa, seja na relação no convívio familiar, não fiquem distantes. Foi nesse distanciamento que Adão permitiu Eva se afastar dele, que a serpente entrou em cena e o pecado entrou no mundo, causando toda a destruição que tem causado até os dias de hoje. Então, fico com esse vídeo, até o próximo, em nome de Jesus.